Quero saber essa história do Pedro não ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Santos. Chega mais, Thiago. Novamente o Pedro está de fora da lista de relacionados, como você já adiantou. Ele não viaja com o grupo daqui a pouco, às 4h15 da tarde, para São Paulo para jogar contra o Santos amanhã. Em relação aos bastidores do Flamengo, ontem o Pedro promoveu uma conversa com os demais jogadores do elenco, a portas fechadas, sem a presença da comissão técnica, e não pediu desculpas, mas fez uma meia-culpa em relação ao baixo rendimento nos últimos treinamentos. O Pedro, de fato, teve um rendimento muito abaixo do comum, teve os piores números em relação ao GPS, teria deixado uma das atividades por ter ficado fora do rachão. Então isso incomodou os demais atletas, porque sabem que o Pedro pode muito mais, tem a capacidade de entregar muito mais nos treinamentos e também, é claro, de ser relacionado. Bom, em relação à diretoria do Flamengo, a nota publicada pelo Pedro, onde ele pede, ele não chega a pedir desculpas, mas onde ele se posiciona ao torcedor, falando sobre ter ficado chateado em saber que está à venda nos bastidores do clube por cerca de 15 milhões de euros, pegou mal, porque a diretoria esperava de que no meio nessa publicação do Pedro houvesse o pedido de desculpas, o que não aconteceu. Mas isso também não causou uma maior preocupação dentro do clube, até porque o Pedro treinou normalmente hoje, desde sábado. Os treinamentos já voltaram a ser condizentes com aquilo que o Pedro pode produzir, porém muito pouco tempo para ele recuperar o tempo perdido, e por isso ele está fora dos relacionados, não viaja para São Paulo e não joga contra o Santos amanhã. Em relação ainda a essa relação do Flamengo, o Matheus Gonçalves, que estava em negociação com o Cruzeiro, e aí acho que até o Everton pode falar um pouco melhor, a negociação não foi adiante e agora ele volta a ser relacionado pelo Flamengo, viaja para São Paulo e vai reforçar a equipe no jogo contra o Santos amanhã. O Flamengo acabou de divulgar, inclusive, a lista de boletim médico. E assim, quem não viaja junto com o elenco são também o Alexandro, que tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o Ayrton Lucas, que tem aquela ferida que aconteceu no jogo contra o São Paulo, também está fora. Então 2 jogadores aí da lateral esquerda que não viajam com o grupo, provavelmente o Vinha deve voltar a ganhar uma vaga no time titular. O Eric Pulgar segue no Chile, ele vai fazer um último exame, já passou por cirurgia em relação àquela fratura no 5º metatarso do pé direito, ainda na Copa do Mundo de Clubes, e o Michael, com dores no tornozelo esquerdo, também não viaja com o grupo. Então essas 4 baixas, além do Pedro, que não está relacionado, Renata.